um tema interessantíssimo, que é de Humberto de Campos, através de Francisco Cândido Xavier. O tema é Judas Iscariotes. Judas foi ditado em 19 de abril de 1935. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além descansa de Getsemane, onde o Divino Mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota sagrado, e em cada coisa silenciosa há um traço de paixão que as épocas guardarão para sempre. São 2000 anos passados. Em meio de todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Jordão silencioso, como se as suas águas mudas, buscando o Mar Morto, quisesse esconder das coisas tumultuosas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Foi assim, numa dessas noites que vi Jerusalém. Vou repetir, quem está dizendo é Humberto de Campos, espírito Humberto de Campos. Foi assim, numa dessas noites que vi em Jerusalém, vivendo a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história, buscando uma relação íntima com a cidade dos profetas. Procurava observar o passado vivo dos lugares santos. Parece que as mãos iconoclastas de Tito, o imperador, por ali passaram como executores de um decreto irrevogável. Por toda parte ainda persiste o sopro de destruição e desgraça. Foi o imperador Tito de Roma que destruiu o templo de Jerusalém no ano 80 depois de Cristo. E é a destruição total de Israel e a expulsão deles para o mundo inteiro. Legiões de duendes embuçados nas suas vestimentas antigas percorrem as ruínas sagradas e, no meio das fatalidades que pesam sobre o empório morto dos judeus, não ouvem os homens os gemidos da humanidade invisível. Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado onde o precursor batizou Jesus Cristo, e João Batista batizou Jesus, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. De sua expressão fisionômica irradiava uma simpatia cativante. Sabem quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim, Judas. Os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então, mergulha o pensamento no passado, regressando ao presente,
dispostos ao heroísmo necessário do futuro. E foi assim que Judas, e é assim que Judas costuma vir à Terra nos dias então ligados aos acontecimentos do tempo do Cristo. Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, do jornalista, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. O meu atrevimento, porém, e a sanha, a santa humildade de seu coração ligaram-se para que eu atravessasse procurando ouvi-lo. O Senhor é, de fato, o ex-filho de Iscariote? Resposta: sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. Uma verdade, tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade, Humberto Campos perguntando a Judas. É verdade, tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Respondendo Judas, em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová, ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, está falando Judas, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excesso de zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei, então, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra, que é a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento
Pergunta Judas. Não. Resposta. Não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra. Repito, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência, que está hoje meditando nos dias que se foram. Pensei com tristeza, sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nas estradas o sinal de seus divinos passos. Quem está falando é Judas. Ainda que o Cristo, que ainda não é deste mundo, sinto nessas estradas o sinal de seus divinos passos. Vejo-o ainda na cruz entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente. E me vem a recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho, quem está dizendo é Humberto, olho complacentemente que me acusam de refletir nas palavras de Judas, se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre esses sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao Divino Mestre, continuou Judas com seus prantos, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo-o aos seus algozes há muitos séculos, e ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e retalho por todos os preços, em todos os padrões de ouro amoedado, porque é verdade, concluí, e os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Judas afastou-se, tomando a direção do Santo Sepulcro. Quem está falando agora é Humberto. Judas afastou-se, tomando a direção do Santo Sepulcro. E eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhava algumas estrelas sob nuvens pardacentas e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas, procurando um mar realmente morto, um mar morto.